Ação de responsabilidade. Artigo 159. Compete à companhia, mediante prévia deliberação da Assembleia Geral, a ação de responsabilidade civil contra o administrador pelos prejuízos causados ao seu patrimônio. Parágrafo 1º. A deliberação poderá ser tomada em Assembleia Geral ordinária e se prevista na ordem do dia ou for consequência direta de assunto nela incluído em Assembleia Geral Extraordinária. Parágrafo 2º. O administrador ou administradores contra os quais deva ser proposta ação ficarão impedidos e deverão ser substituídos na mesma Assembleia. Parágrafo 3º. Qualquer acionista poderá promover a ação, se não for proposta no prazo de 3 meses da deliberação da Assembleia Geral. Parágrafo 4º. Se a Assembleia deliberar não promover a ação, poderá ela ser proposta por acionistas que representem 5% pelo menos do capital social. Parágrafo 5º. Os resultados da ação promovida por acionista deferem-se à companhia, mas esta deverá indenizá-lo até o limite daqueles resultados de todas as despesas em que tiver incorrido, inclusive correção monetária e juros dos dispêndios realizados. Parágrafo 6. O juiz poderá reconhecer a exclusão da responsabilidade do administrador, se convencido de que este agiu de boa-fé e visando ao interesse da companhia. Parágrafo 7º. A ação prevista neste artigo não inclui a que couber ao acionista ou terceiro diretamente prejudicado por ato de administrador. Órgãos técnicos e consultivos. Artigo 160. As normas desta seção aplicam-se aos membros de quaisquer órgãos criados pelo Estatuto, com funções técnicas ou destinados a aconselhar os administradores. Capítulo 13. Conselho Fiscal. Composição e funcionamento. Artigo 161. A companhia terá um Conselho Fiscal e o Estatuto disporá sobre o seu funcionamento, de modo permanente ou nos exercícios sociais em que for instalado, a pedido de acionistas. Parágrafo 1º. O Conselho Fiscal será composto de, no mínimo, 3 e, no máximo, 5 membros, e suplentes em igual número, acionistas ou não, eleitos pela Assembleia Geral. Parágrafo 2º. O Conselho Fiscal, quando o funcionamento não for permanente, será instalado pela Assembleia Geral a pedido de acionistas que representem, no mínimo, 1/10 das ações com direito a voto, ou 5% das ações sem direito a voto. A cada período de seu funcionamento terminará na primeira Assembleia Geral Ordinária, após a sua instalação. Parágrafo 3º. O pedido de funcionamento do Conselho Fiscal, ainda que a matéria não conste do anúncio de convocação, poderá ser formulado em qualquer Assembleia Geral, que elegerá os seus membros. Parágrafo 4º. Na constituição do Conselho Fiscal serão observadas as seguintes normas. Alínea A. Os titulares de ações preferenciais sem direito a voto ou com voto restrito terão direito de eleger, em votação em separado, um membro e respectivo suplente. Igual direito terão os acionistas minoritários, desde que representem em conjunto 10% ou mais das ações com direito a voto. Alínea B. Ressalvado o disposto na alínea anterior, os demais acionistas com direito a voto poderão eleger os membros efetivos e suplentes, que em qualquer caso serão em número igual ao dos eleitos, nos termos da alínea A, mais de um. Parágrafo 5. Os membros do Conselho Fiscal e seus suplentes
exercerão seus cargos até a primeira Assembleia Geral Ordinária, que se realizar após a sua eleição e poderão ser reeleitos. Parágrafo 6º. Os membros do Conselho Fiscal e seus suplentes exercerão seus cargos até a primeira Assembleia Geral Ordinária, que se realizar após a sua eleição, e poderão ser reeleitos. Parágrafo 7º. A função de membro do Conselho Fiscal é indelegável. Requisitos, impedimentos e remuneração. Artigo 162. Somente podem ser eleitos para Conselho Fiscal pessoas naturais residentes no país, diplomadas em curso de nível universitário ou que tenham exercido por prazo mínimo de 3 anos cargo de administrador de empresa ou de conselheiro fiscal. Parágrafo 1º. Nas localidades em que não houver pessoas habilitadas em número suficiente para o exercício da função, caberá ao juiz dispensar a companhia da satisfação dos requisitos estabelecidos neste artigo. Parágrafo 2º. Não podem ser eleitos para Conselho Fiscal, além das pessoas enumeradas nos parágrafos do artigo 147, membros de órgãos de administração e empregados da companhia, ou de sociedade controlada ou do mesmo grupo, e o cônjuge ou parente até terceiro grau de administrador da companhia. Parágrafo 3º. A remuneração dos membros do Conselho Fiscal, além de reembolso obrigatório das despesas de locomoção e estada necessárias ao desempenho da função, será fixada pela Assembleia Geral, que os eleger, e não poderá ser inferior para cada membro em exercício a 10% do que, em média, for atribuída a cada diretor, não computados benefícios, verbas de representação e participação nos lucros. Competência. Artigo 163. Compete ao Conselho Fiscal: inciso 1. Fiscalizar, por qualquer de seus membros, os atos dos administradores e verificar o cumprimento dos seus deveres legais e estatutários. Inciso 2. Opinar sobre o relatório anual da administração, fazendo constar do seu parecer as informações complementares que julgar necessárias ou úteis à deliberação da Assembleia Geral. Inciso 3. Opinar sobre as propostas dos órgãos da administração a serem submetidas à Assembleia Geral, relativas à modificação do capital social, emissão de debêntures ou bônus de subscrição, planos de investimento ou orçamento de capital, distribuição de dividendos, transformação, incorporação, fusão ou cisão. Inciso 4. Denunciar por qualquer de seus membros aos órgãos de administração e, se estes não tomarem as providências necessárias para a proteção dos interesses da companhia, Assembleia Geral, os erros, fraudes ou crimes que descobrirem e sugerir providências úteis à companhia. Inciso 5. Convocar a Assembleia Geral Ordinária se os órgãos da administração retardarem por mais de um mês essa convocação, e a extraordinária sempre que ocorrerem motivos graves ou urgentes, incluindo na agenda das assembleias as matérias que considerarem necessárias. Inciso 6. Analisar, ao menos trimestralmente, o balancete e demais demonstrações financeiras elaboradas periodicamente pela companhia. Inciso 7. Examinar as demonstrações financeiras no exercício social e sobre elas opinar. Inciso 8. Exercer suas atribuições durante a liquidação, tendo em vista as disposições especiais que a regulam. Parágrafo 1º. Os órgãos de administração são obrigados, através de comunicação por escrito, a colocar à disposição dos membros em exercício do Conselho Fiscal dentro de 10 dias,
cópias das atas de suas reuniões e, dentro de 15 dias do seu recebimento, cópias dos balancetes e demais demonstrações financeiras elaboradas periodicamente e, quando houver, dos relatórios de execução de orçamentos. Parágrafo 2º. O Conselho Fiscal, a pedido de qualquer dos seus membros, solicitará aos órgãos de administração esclarecimentos ou informações, desde que relativas à sua função fiscalizadora, assim como a elaboração de demonstrações financeiras ou contábeis especiais. Parágrafo 3º. Os membros do Conselho Fiscal assistirão às reuniões do Conselho de Administração, se houver, ou da diretoria em que se deliberar sobre os assuntos em que devam opinar. Parágrafo 4º. Se a companhia tiver auditores independentes, o Conselho Fiscal, a pedido de qualquer de seus membros, poderá solicitar-lhes esclarecimentos ou informações e apuração de fatos específicos. Parágrafo 5º. Se a companhia não tiver auditores independentes, o Conselho Fiscal poderá, para melhor desempenho das suas funções, escolher contador ou firma de auditoria e fixar-lhes os honorários, dentro de níveis razoáveis, vigentes na praça e compatíveis com a dimensão econômica da companhia, os quais serão pagos por esta. Parágrafo 6º. O Conselho Fiscal deverá fornecer ao acionista ou grupo de acionistas que representem no mínimo 5% do capital social, sempre que solicitadas informações sobre matérias de sua competência. Parágrafo 7º. As atribuições e poderes conferidos pela lei ao Conselho Fiscal não podem ser outorgados a outro órgão da companhia. Parágrafo 8º. O Conselho Fiscal poderá, para apurar fato cujo esclarecimento seja necessário ao desempenho de suas funções, formular com justificativa questões a serem respondidas por escrito e solicitar à diretoria que indique para esse fim o prazo máximo de 30 dias, 3 peritos que podem ser pessoas físicas ou jurídicas de notório conhecimento na área em questão, entre os quais o Conselho Fiscal escolherá um cujos honorários serão pagos pela companhia.